É assim, não tem obrigação de votar com quem indicou, mas tem obrigação de votar conforme o direito. E não tá votando. Não tá votando. Aliás, o Cássio Nunes não tem o je ne sais quoi para ser ministro do Supremo. Aliás, a corte já ninguém mais tem. O ministro Alexandre de Moraes, ele tá brincando com fogo, como disse ontem o senador americano, o Shane Jett, de Oklahoma. E a temperatura contra ele só está aumentando lá nos Estados Unidos. Que neste meio aí, nesse entourage, não há amigos. Aquele jantar na casa do Alexandre de Moraes não foi um jantar entre amigos. Foi um jantar entre comparsas. E comparsas, quando a coisa começa a ficar pesada, costumam um entregar a cabeça do outro. Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Gilmar e Carmen Lúcia votam para condenar Carla Zambelli à prisão. Ministros se manifestaram a favor da perda de mandato e 5 anos de detenção em regime inicial semiaberto. Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal, votou nesta sexta-feira pela condenação da deputada Carla Zambelli por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal com o emprego de arma de fogo. Ela responde ao processo por perseguir um homem com uma pistola na véspera do segundo turno das eleições de 2022. Como relator, Gilmar Mendes abriu os votos. Ele defendeu que o STF decrete a perda do mandato da deputada como consequência da condenação criminal e que ela seja condenada a 5 anos e 3 meses de prisão. O voto foi acompanhado pela ministra Carmen Lúcia. A pergunta que eu faço é, se fosse um deputado da esquerda, será que a decisão seria a mesma? Vimos o que fizeram com André Janones, que confessou o roubo. O que temos hoje no Brasil não é mais justiça, e sim perseguição a um espectro político. E eis a lição de André Mendonça ao se insurgir mesmo quando tudo já estava decidido. O ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal defendeu nesta quarta-feira o afastamento de Alexandre de Moraes e Flávio Dino do julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados por suposta tentativa de golpe de Estado. No entanto, sua posição foi derrotada pelos demais ministros da corte. Mendonça foi o único a acatar os pedidos das defesas para que Moraes e Dino não participassem do julgamento. Com isso, o placar ficou 9-1 contra o afastamento de Moraes. Embora não faça diferença, o voto sensato de André Mendonça mostra que ainda existe esperança. Uma lição: a luta não acabou. Foram julgar se o Moraes podia julgar o Bolsonaro, já que ele ia ser empalado, estuprado, enforcado, queimado, sei lá o quê, com uma estaca no corpo. Como é que se mata Satanás? Não sei. O Dino que chamou o Bolsonaro de demônio e falou que tem que tratar o Bolsonaro como se trata o demônio. E o Cristiano Zanin, porque ele foi advogado do Lula e do PT e promoveu ações contra o Bolsonaro, se esses três poderiam julgar a admissibilidade e eventual ação penal contra o Bolsonaro. Aí foi julgado ontem. O ministro Cássio Nunes Marques votou contra os pedidos do Jair Bolsonaro para que Cristiano Zanin e Flávio Dino participem do julgamento da denúncia sobre a minuta de rascunho da tentativa da loucademia do golpe, do rascunho de minuta de Estado brasileiro. Vale lembrar que o Nunes Marques foi indicado ao STF justamente por Bolsonaro. O que não significa que ele tenha que votar a favor do Bolsonaro. É por isso que os juízes são inamovíveis, para eles não deverem favor para quem os indica. No seu voto, o ministro afirmou que tanto Dino quanto Zanin não teriam qualquer interesse de natureza extrapenal em relação a Bolsonaro e a um eventual resultado desfavorável a ele. É assim, não tem obrigação de votar com quem indicou, mas tem obrigação de votar conforme o direito. E não tá votando. Não tá votando. Aliás, o Cássio Nunes não tem o je ne sais quoi para ser ministro do Supremo. Aliás, a corte já ninguém mais tem. Com exceção do voto do André Mendonça ontem, que não é porque ele não atendeu todos os pedidos. Porque o Cristiano Zanin, ele falou, não, o Cristiano Zanin não é impedido. Por quê? Porque ele era advogado de quem processava. E o advogado não pode ser confundido com a parte. Muito embora, no meu ponto de vista particular, por ele ter como padrinho de casamento uma das supostas vítimas, que é o presidente Lula, que é o chefe do governo contra o qual se queria dar esse golpe,
ele já não poderia. Nisso eu divirjo com o André Mendonça. Mas o voto que ele escreveu, professor Suano, doutor Azoni, Ana Paula e Luiz Arthur Nogueira, é aqueles votos como antigamente. Dialoga a letra da lei, dialoga a doutrina nacional e internacional, com a jurisprudência da própria corte, detalha o caso e aplica o direito ao caso concreto. Uma coisa que eu nunca mais vi no STF, me deu um orgulho danado de ver a decisão. André Mendonça foi indicado por Bolsonaro e foi o único que divergiu dos demais ministros no julgamento sobre Moraes e Dino. Mendonça disse que Moraes não deve julgar um caso em que apura atuação criminosa que envolva plano para sua prisão e morte e alegou a perda de imparcialidade. Óbvio. Já sobre Dino, o ministro votou pelo impedimento em razão de uma ação penal movida pelo ex-governador do Maranhão contra Bolsonaro. Aí o Supremo ele desvirtua a própria jurisprudência, porque tem lá uma jurisprudência que diz: a pessoa que provoca uma animosidade jurídica não pode ser declarado impedido. Isso quer dizer, quando a parte processa o juiz para provocar impedimento. Mas daí não é a parte processando o juiz, é o juiz que tinha processado a parte. É justamente pela jurisprudência do STF que o Dino não pode julgar. E o único que seguiu a jurisprudência do STF foi o Mendonça. Com relação a Zanin, André Mendonça disse que não se trata dos mesmos processos de quando o ministro era advogado de Lula, portanto, não há razão para o impedimento. E vale lembrar, no caso do Dino, ele chamou Bolsonaro de demônio. Assim, não tem razão que se perceba para isso ficar. Então eu quero aqui expressar o meu profundo desgosto por não ter mais direito no país, mas dizer que, apesar do fato do voto do ministro André Mendonça ter sido um voto vencido, e foi vencido por quantidade. Não é contra não. E, aliás, ainda bem que foi vencido, ainda bem que teve um divergente, porque ele salvou a esperança da justiça no Brasil do atestado da burrice suprema de Nelson Rodrigues, já que toda unanimidade é burra. Ele pode ter perdido, pode ter sido o voto vencido na quantidade, mas foi o voto vencedor na qualidade. Agora, Deltan, vamos falar sobre uma questão lá nos Estados Unidos, né? Porque dois deputados republicanos enviaram uma carta ao presidente Donald Trump e ao secretário de Estado, né, o Marco Rubio, pedindo sanções contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. É assim, Rossana. O Alexandre de Moraes, ele está na mira. Deputados americanos enviaram uma carta ao presidente Donald Trump solicitando a aplicação da lei Magnitsky contra Moraes. O ministro Alexandre de Moraes está brincando com fogo, como disse ontem o senador americano, o Shane Jett, de Oklahoma. E a temperatura contra ele só está aumentando lá nos Estados Unidos. Desta vez, os deputados republicanos, o Rich McCormick, da Geórgia, a Maria Elvira Salazar, da Flórida, aquela da foto, que ficou famosa segurando a foto do Moraes, dizendo que era um ditador de toga, eles enviaram uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pedindo punições econômicas severas contra o ministro Alexandre de Moraes por meio da lei Magnitsky, que é a legislação que permite ao governo americano punir os violadores de direitos humanos e os grandes corruptos ao redor do mundo. A lei Magnitsky é simplesmente um dos instrumentos mais poderosos que a diplomacia americana tem para dobrar países mundo afora, e agora o coro de parlamentares republicanos pedindo que ela seja aplicada contra o Moraes só aumenta e aumenta e aumenta. E é um instrumento que os Estados Unidos têm para colocar ordem num mundo desorganizado, quando pessoas violam direitos humanos, praticam corrupção e eles encontram resguardo dentro dos seus próprios países, como uma espécie de blindagem nos seus países, que não os punem porque eles controlam, eles têm um poder governado por pessoas e não governado pela lei. Então, se eles não são punidos dentro dessa sua esfera e bolha de proteção, que são os seus próprios países, os Estados Unidos levam a efeito essa lei Magnitsky, aplicando sanções econômicas para que essas pessoas não possam ter relacionamentos financeiros, quer com as instituições financeiras americanas, quer com aquelas que se relacionam com as americanas. E isso derruba contas bancárias das pessoas, das famílias, isso derruba acesso a cartão de crédito, e por isso que essa é uma pena de morte financeira. E eu vou ler para vocês 3 trechinhos aqui da Carta dos Deputados, que é simplesmente fenomenal. E a cada trecho dela que eu ler aqui, eu quero que você escreva aí nos comentários se o que eles falaram é verdade ou se é mentira. Bora aqui para o primeiro trecho, ó. Separei aqui para ler para vocês.
O ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, transformou o judiciário brasileiro em uma arma para esmagar a oposição. Gente, presta atenção nisso. Para proteger o presidente Lula e para manipular as eleições de 2026 antes mesmo de um único voto ser computado. Suas ações, as do ministro Alexandre de Moraes, elas são um ataque direto à democracia, à liberdade de expressão e ao Estado de Direito. E pedimos respeitosamente que tomem medidas para garantir que o Brasil tenha eleições livres e justas em 2026. E aí, pessoal, verdade ou mentira? Vocês prestaram atenção? Alexandre de Moraes usa o judiciário brasileiro como uma arma para esmagar a oposição, para proteger Lula, para interferir nas eleições por meio das suas ações que são um ataque à democracia, à liberdade de expressão e ao Estado de Direito. Firme, pesado, mas e aí, é verdade ou é mentira? Conta aí pra gente nos comentários. Nessa introdução à carta, eles ainda falam da denúncia contra o Bolsonaro, comparando a denúncia contra o Bolsonaro com aquelas acusações que o Donald Trump sofreu antes de ele vencer as eleições de 2024 de forma esmagadora. E foi muito inteligente fazer essa comparação da parte dos deputados, porque o Trump é reconhecidamente alguém de temperamento muito forte. E ele pode se identificar e se conectar com o caso Bolsonaro por conta da própria experiência dele na justiça americana. Isso, aliás, já foi falado por jornais internacionais que acontece, que o Trump compara essas situações. E essa comparação pode contribuir para a decisão do Trump contra Alexandre de Moraes e os ministros. Vamos para mais um trechinho da carta aqui que eu separei para vocês. Presta atenção aí. Moraes não é apenas um problema para o Brasil. Ele representa uma ameaça crescente para os Estados Unidos. Ele já tentou censurar empresas americanas, suprimir liberdade de expressão e minar a soberania digital dos Estados Unidos. O seu ataque a plataformas como X, Rumble, levou a processos movidos pela Trump Media, expondo seu flagrante desrespeito às leis dos Estados Unidos e às proteções da primeira emenda da Constituição Americana, que é aquela que prevê a liberdade de expressão. Em resposta ao processo, o Moraes retaliou, banindo todos os vídeos da Truth Social em todo o país, impondo multas pesadas no X de Elon Musk, que já havia sofrido multas e um bloqueio total, proibindo completamente o Rumble no Brasil, exigindo que empresas americanas fornecessem informações confidenciais de usuários dissidentes políticos que buscam refúgio nos Estados Unidos e ameaçando um CEO americano com acusações criminais. E você vê a carta aí na tela aí para ilustrar. E aí, gente, mais esse trecho. É verdade ou é mentira? Se você está gostando dessa carta, curte o vídeo aí com força e presta atenção aqui. Vocês estão percebendo como a construção inteira dessa carta para o Trump ela foi muito inteligente? Os deputados americanos eles estão tocando aí nos pontos que mais preocupam e que mais sensibilizam o Trump. Primeiro, eles trouxeram uma identificação com o Brasil e com o Bolsonaro, com base no que o próprio Trump sofreu e sofre lá nos Estados Unidos em relação à justiça americana. E agora, em segundo lugar, eles mostram como que o Moraes ele não é uma ameaça apenas à democracia brasileira, não. É uma ameaça à democracia americana, aos cidadãos americanos, às empresas americanas, aos interesses americanos. E isso aqui pega demais para o Trump, porque toda a agenda política dele é justamente o America First, ou seja, a América em primeiro lugar. Mostrar como as decisões do Moraes têm violado a soberania dos Estados Unidos e afetado interesses americanos é uma das melhores formas de sensibilizar o Trump para uma punição. Vamos agora para o terceiro e último trecho que eu quero ler aqui para vocês. Terceiro trecho. Os Estados Unidos eles não podem permitir que juízes estrangeiros ditem o que os americanos podem dizer, ler ou publicar. O comportamento de Moraes é precisamente o tipo de autoritarismo que o ato global Magnitsky foi criado para combater. Suas flagrantes violações de direitos humanos, sua censura a opositores políticos e seu uso do poder judicial para manipular eleições exigem sanções imediatas dos Estados Unidos. De fato, a Casa Branca recentemente impôs sanções ao Tribunal Penal Internacional, estabelecendo um precedente importante para ações contra tribunais estrangeiros que atuam de forma ilegal e contra os interesses dos Estados Unidos. E aí, gente, verdade ou mentira? A cada dia que passa, vai se formando um consenso lá fora, especialmente nos Estados Unidos, a respeito dos abusos e ilegalidades do ministro Alexandre de Moraes. Mas não é só isso, não. Na carta, eles pedem que as punições sejam também para Moraes e para os seus apoiadores e cúmplices, ou seja, podem atingir também outros membros do STF, a PGR, os delegados e os agentes da Polícia Federal que trabalham com Moraes.
sendo partícipes, ou no mínimo coniventes, ou se não partícipes, coautores de todos os abusos e arbítrios que nós temos visto no Brasil. E aí, o que você achou dessa carta para o Trump? Conta aí pra gente nos comentários. Paula Marisa, vamos ouvir a sua opinião sobre essa questão aí desses congressistas norte-americanos, porque a gente já viu, né? O lobby do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos funcionou com a aprovação daquele projeto de lei. E a gente vê que os congressistas estão, de fato, numa campanha aí para tentar também barrar ou conter, pelo menos, o ministro Alexandre de Moraes. Vale, inclusive, citar o Eduardo Bolsonaro e fazer mais uma regressãozinha para o início dessa história toda lá quando o Trump foi eleito. Porque quando o Trump foi eleito, a gente acompanhou aí uma manchete que repercutiu bastante, dizendo que os ministros estavam dando risadas, fazendo piadas e brincadeiras e apostas. Quem perderia primeiro o passaporte, né? Hahaha, tudo muito engraçado. O Eduardo Bolsonaro ia, não só o Eduardo Bolsonaro, a gente teve outros parlamentares também, mas ali o que construiu mais pontes nos Estados Unidos, vamos dizer assim, foi o Eduardo Bolsonaro. Mas a gente teve o Gustavo Gayer, a Bia Kicis, o Marcel Van Hatten, a gente teve vários parlamentares que foram para lá para construir esse diálogo com os políticos dos Estados Unidos. Aí, recentemente, a gente viu que começou a mudar o tom. Em vez de fazer piada, eles ameaçaram apreender, né, o termo correto, apreender o passaporte do Eduardo Bolsonaro. Bom, parece que parou de ser tão engraçado assim, parece que não é mais uma piada. Aliás, virou algo tão sério que merece uma medida extremada como apreender o passaporte de um deputado. E eu não sei até agora qual que é o crime, porque eles não apresentaram o crime de conversar com parlamentares no exterior. Então, se for assim, eles teriam que caçar também o passaporte da Glaze, que inclusive deu entrevista pedindo socorro na Al Jazeera, na época em que a gente estava presenciando ali, quando a gente ainda tinha uma esperança de que corruptos fossem punidos no país, acompanhando os desdobramentos da Lava Jato, coisa que infelizmente hoje já foi tudo por água abaixo. Mas enfim, Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos, pelo que a gente está acompanhando da mídia, pelo que ele disse, os petistas que pediram para que o passaporte fosse apreendido não sabiam que ele estava lá, achavam que ele estava no Brasil, e qual não deve ter sido a surpresa ao receber a notícia de que o parlamentar mais votado, o deputado mais votado da história do Brasil, decidiu abrir mão do seu mandato para continuar a sua articulação lá nos Estados Unidos. No dia seguinte, ele anunciou poucas horas depois, a gente teve aí, magicamente, a PGR, que já estava com esse pedido na gaveta por tantos dias, pronunciando contra a apreensão do passaporte do Eduardo Bolsonaro. Rapidamente, às vezes disseram, olha, a PGR se manifestar não quer dizer muita coisa no atual Estado brasileiro, né? Quantas vezes a PGR já pediu arquivamento de inquéritos e outras coisas e simplesmente não foi atendida pela STF. E aí veio a surpresa número 2. 2 horas depois da decisão da PGR, Alexandre de Moraes, num ataque súbito de benevolência, disse que vai respeitar o pedido da PGR e arquivar. Tarde demais, o leite já havia sido derramado. Algumas horas depois, aí tem de novo o jantar, que está voltando toda hora na mesa do nosso debate, né? Um jantar com representantes dos 3 poderes da República. E aqui eu faço uma ponderação. Será que esse pessoal todo que estava lá no jantar do Alexandre de Moraes vai continuar segurando a mãozinha dele, caso realmente Trump atenda ao pedido desses deputados dos Estados Unidos de sancionar Alexandre de Moraes com uma pena de morte financeira? Porque é isso que vai acontecer. Não são somente os ativos dele no exterior que ficarão congelados. Ele não vai poder ter um Mastercard para comprar uma blusinha na Shein, traduzindo aqui para o popular. Imagina, ele não deve comprar blusinha na Shein, né? Mas tudo bem, vocês entenderam o que eu quis dizer. E pior do que isso, as pessoas que têm relacionamento com ele também não vão poder continuar tendo este relacionamento, porque elas podem ser sancionadas. E aqui eu falo, inclusive, de familiares. Aqui a gente está, por exemplo, não sei se, por exemplo, caso algum ministro tivesse
uma esposa com um escritório de advocacia que tivesse envolvimento financeiro, essa esposa também poderia ser sancionada. E é no mundo inteiro, inclusive instituições bancárias aqui no Brasil, porque o Brasil, o mundo inteiro, para fazer essas transações internacionais, utiliza o sistema SWIFT. Sistema esse que é lá dos norte-americanos e que estará proibido para alguém que seja sancionado por essa lei Magnitsky. Então, eu sou da opinião, eu ainda continuo achando, que neste meio aí, nesse entourage, não há amigos. Aquele jantar na casa do Alexandre de Moraes não foi um jantar entre amigos, foi um jantar entre comparsas. E comparsas, quando a coisa começa a ficar pesada, costumam um entregar a cabeça do outro. Tem, inclusive, um episódio emblemático que eu sempre trago à baila, porque é um exemplo muito didático. O Roberto Jefferson, que foi, inclusive, quem cunhou a expressão mensalão. Foi ele que começou a denunciar. Ele denunciou porque ele estava pensando bem do povo, na transparência das contas públicas? Não. Ele denunciou porque ele levou um calote do Zé Dirceu. E quando a coisa mexe no bolso, os comparsas começam a se entregar até para salvar a própria pele. E aqui a gente está falando do alto escalão, né? Estamos falando de Alexandre de Moraes. Quem estava no jantar também era o Gonê, tinha outras autoridades ali presentes. Autoridades essas, que inclusive numa matéria que saiu essa semana também, que foi que consta no pedido dessa sanção, que seja feita a sanção ao Alexandre de Moraes, essa já foi solicitada nominalmente, já está na conta, mas vai ter um prazo de 120 dias para ver como o entorno dele vai reagir, para ver se precisa colocar mais gente. E aí estamos falando das altas autoridades que foram nomeadas aí, né? Temos outros ministros, o próprio PGR, mas pior de tudo, e uma coisa que a gente precisa ter muito em mente, uma ditadura ela não é feita só pelo ditador, ela é feita por toda aquela base de pessoas que dão a sustentação para que o ditador execute as suas maldades. Essas pessoas não são tão poderosas e não conseguem, assim, ter uma manobra tão grande quanto esses poderosos endinheirados, que, sei lá, tem dinheiro na Suíça, por exemplo. Vai que alguém tem, não sei, estou só jogando informações no ar. Mas esses subalternos ficarão muito mais amarrados caso essa punição se estenda. E eu já vi que está rolando por lá o nome de juízes auxiliares, que são muito criativos. A gente tem no Brasil juízes criativos, que momento. E também o nome de delegados que não podemos citar por motivos de não queremos ser presos. Mas tem o nome de delegados, tem o nome de juízes auxiliares e tem até o nome de altas autoridades. E vale lembrar também, para encerrar aqui o meu comentário, que o Moraes dobrou a aposta, porque recentemente ele pediu para a Meta, que é a dona do WhatsApp, Instagram e Facebook, e para o X, que é do Elon Musk, que já, inclusive, postou foto do Alexandre de Moraes atrás das grades e que foi roubado por ele. Porque aquela apreensão de dinheiro de outra empresa, para mim, na minha opinião, se é que eu posso ter uma opinião, foi um roubo. Ele dobrou a aposta. Ele solicitou de novo dados de uma pessoa que está em território norte-americano, postando em território norte-americano, utilizando uma rede social norte-americana. Moraes pediu que essas empresas fornecessem os dados de geolocalização. Para que querem a geolocalização do Alan dos Santos? Fica a dúvida. E fica a dúvida também se esse não vai ser mais um tijolinho no muro da desgraça que o próprio Alexandre está construindo para si mesmo, Rossana. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.